o Espírito Santo de Deus possa trazer instruções ao teu coração. O livro de Gênesis, o capítulo número 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Vamos fazer a releitura e vamos dar sequência aqui a partir do ponto em que a gente interrompeu, tá ok? Então, Gênesis capítulo 6, o versículo 1 nos diz: E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e eles eram os valentes, os homens, os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor a multidão, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor por essa palavra maravilhosa. Essa palavra que tem alguns elementos nela que são um tanto complicados, então a gente necessita trazer esclarecimentos, tá ok? Para que não reste nenhum tipo de brecha, para que o inimigo não venha trazer confusão ao seu coração. Muitas das vezes nós não recebemos bênção da parte de Deus, nós não adoramos a Deus da maneira como devemos adorar, né? Não temos um relacionamento espiritual com Deus no nível que devemos ter, porque muitas das vezes nos falta maior dedicação no entendimento acerca da palavra de Deus. Nos falta muitas das vezes mais proteção contra ciladas, proteção contra laços que são lançados aí nas mídias sociais. Você tem hoje muita circulação de informação, mas nem toda informação gera conhecimento. Então, para a informação gerar conhecimento, ela tem que ser uma informação verdadeira, útil. Aí você pode concatenar ela para que ela de fato produza saber, produza conhecimento, edifique a sua vida, fortaleça a sua alma. Então nós temos que nos municiar da palavra de Deus. Por isso que nós estamos cavando cada vez mais fundo aqui. Então a gente está indo cada vez mais fundo, tirar as preciosidades da palavra de Deus, né? E nesse texto aqui a gente já abordou principalmente versículo 1 e 2, tá ok? Acerca de os filhos de Deus e as filhas dos homens, as três teorias que a gente analisou aqui. A primeira, que aborda os filhos de Deus como sendo a geração santa, a geração virtuosa de Sete, aqueles que passaram a invocar o nome do Senhor, que quiseram ter um compromisso com Deus e andar de uma forma diferenciada na terra, dando testemunho do que é ser fiel a Deus, invocar o nome do Senhor, buscar o Senhor, ok? Então primeiro analisamos essa teoria. A segunda é a de que os filhos de Deus seriam os filhos dos reis, dos nobres, que na forma de se tratar na antiguidade chamavam eles de filhos de deuses, mas essa teoria não é tão aceita. E a terceira teoria é que de fato é refutada, que é apoiada por Flávio Joséfo e é apoiada por Filo de Alexandria, que eram judeus que tinham um contato com o mundo helenista, um contato com o mundo grego, com as mitologias do mundo grego, e eles facilmente adotaram para si a teoria de que os filhos de Deus seriam os anjos, e que os anjos teriam tido um relacionamento sexual com mulheres. Teoria essa que é refutada por três fatos importantes. Primeiro, a Bíblia nunca usa o termo filhos de anjos. Ela usa o termo filhos de Deus tanto para os anjos quanto para Israel.
Israel no Antigo Testamento tem passagens em que eles são chamados filhos de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 14:1 e Oséias 11:1. E aí eu coloquei até a questão de que você tem alguns nomes para Deus. Você tem Elohim, você tem Yahvé, que é o tetragrama, aquelas 4 letras que eles não têm mais a pronúncia correta, tá certo? Então geralmente eles não pronunciam. O Yahvé, que é apenas uma hipótese, né, de que seja assim a pronúncia, mas não é exatamente. El também, que é um nome mais genérico acerca de Deus. Então você tem Adonai, que é Senhor, diferente de Adon. Adon é Senhor para pessoas, você usa como tratamento de respeito. Mas Adonai é somente Deus. Então você tem esses termos aí que são aplicados a Deus. Então, tanto o Benai Ha Elohim, como o Benai, tá certo? E Yahvé. Os dois são empregados no Antigo Testamento e falam de filhos de Deus, tanto em relação a anjos quanto em relação a seres humanos. Então você tem este qualitativo filho de Deus, não somente para anjos, como alguns até querem dizer. Não, somente os anjos são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento. Errado. Você tem alguns versículos que chamam os israelitas de filhos de Deus, ok? E não somente isso, você, apesar de ter homens sendo chamados de filhos de Deus, você nunca terá em toda a Bíblia Sagrada o termo filhos de anjos. Nunca. Você não vai achar na Bíblia Sagrada filhos de anjos. Então isso enfraquece essa teoria do relacionamento sexual entre anjos e mulheres. Outra, aquilo que eu já abordei em relação aos termos, né? Em relação a Israel também se chamado filhos de Deus. E para fechar a conta é Marcos 12:25. Em Marcos 12:25, Jesus diz que nem se casam, nem se darão em casamento, antes serão como os anjos. Ele usa os anjos como analogia para o estado posterior, no qual nós nos encontraremos, quando nós formos para a glória. Não nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Seremos semelhantes aos anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Eles são espíritos, ok? Então nós teremos um corpo glorioso, conforme o corpo de Cristo. E nós agora habitaremos em lugares celestiais. Nós não viraremos anjos, mas seremos semelhantes. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo em Marcos 12:25. Então, passando adiante, eu já abordei aqui Gênesis 6:3. Então o Senhor disse: não contenderá o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. E falei acerca do trabalho que o Espírito Santo de Deus realiza de convencimento, de que todos nós temos que adorar, glorificar e exaltar ao Senhor, porque nenhum de nós, por nós mesmos, não teríamos procurado tão grande salvação na pessoa bendita de Cristo. Por nós mesmos, nós não teríamos vindo até o Senhor se arrepender dos nossos pecados e ser alcançados pela sua graça salvífica. Por nós mesmos, nós estaríamos ainda caminhando para o inferno, nos nossos vícios, nos nossos medos, tá certo? Na nossa corrupção. Mas porque o Espírito Santo de Deus falou o meu e o teu coração. O Espírito convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus falou o meu coração, continua falando, falou o teu coração e está falando no coração de todas as pessoas. Ninguém é inocente diante de Deus, porque o Espírito Santo de Deus fala na sua consciência. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz isso não só de ontem, ou não são da época de Cristo, mas Gênesis 6:3 nos diz: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ou seja, o seu pensamento carnal, a sua concupiscência, a sua lascívia, seu desejo sexual desenfreado, a sua violência, tá certo? Os seus pensamentos maus, maliciosos, tomaram toda a sua consciência. Eles não são mais sensíveis à voz do Espírito. E isso seja um alerta para mim e para você. Seja sensível à voz do Espírito Santo que está bradando no teu coração, que está trazendo a palavra de Deus como águas purificadoras. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, como disse o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é purificação na tua vida nesta noite, para tirar todas as ilusões, para tirar toda a mentira de Satanás e para que você caminhe firme nessa terra, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. O Espírito de Deus, seja sensível à voz do Espírito. Esse foi o alerta naquela época, que não foi ouvido por eles. A consequência de não ouvir a voz do Espírito é dilúvio. A consequência de não ouvir a voz do Espírito é juízo.
A consequência de não ouvir a voz do Espírito é a trombeta tocar e o teu nome não ser chamado e você ficar para a grande tribulação. Tudo está sendo preparado. Você só não vê se você for cego. Essa pandemia está mudando toda a economia, a política, a sociedade. Está fazendo com que os governos tenham cada vez mais força, cada vez mais poder sobre a sociedade. Veja que todos vocês estão aí usando máscara. Isso está certo, está correto. Só que isso é um treinamento. Não tem como a gente negar que não é isso. As igrejas foram fechadas, os comércios foram fechados durante muito tempo. Tiveram que abrir, paulatinamente, porque ia quebrar a economia. Mas eles estão demonstrando cada vez mais força, cada vez mais poder. Então tudo está sendo preparado. Aqui não tem lugar nem para mim, nem para você. O mundo não gosta de mim, o mundo não gosta de você. Mas porque nós andamos conforme a palavra de Deus, nós temos uma mansão celestial que foi preparada pelo Senhor Jesus Cristo. Se não fosse assim, Paulo teria dito: vou preparar lugar. Se não fosse assim, por quê? Porque é assim. Ele nos preparou um lugar. Nós temos um lugar nas mansões celestiais. A nossa entrada é pela porta que é Cristo. A graça maravilhosa de Cristo Jesus nos abriu a porta. A graça maravilhosa de Cristo Jesus é o caminho. O caminho, a verdade e a vida. Coisa maravilhosa. Cada vez mais ansiedade pelo céu. Cada vez mais ansiedade pelo céu. Conte os minutos para nós sairmos daqui e irmos para as mansões celestiais. Nós temos que viver, como o pastor já disse muitas vezes aqui, o pé no chão, mas a cabeça lá no céu. Porque as coisas daqui não servem mais para você. Não servem mais nem para mim nem para você. Gênesis 6,4 a gente já abordou também, ó. E havia naqueles dias gigantes na terra. Aí é interessante. Às vezes só de uma leitura, como Cristo disse: vós examinais a Escritura, quando os saduceus estavam questionando ele. Ou seja, se você estivesse estudando direito, se você estivesse examinando mesmo, vocês não me perguntariam essas coisas. Ele discutindo com os saduceus. E esse comportamento vale para nós. Num exame da Escritura que você faz, numa leitura atenta, você já resolve muita coisa, você já se livra de muita heresia. E havia naqueles dias gigantes na terra, ponto e vírgula. Havia, já estavam presentes, já estavam ali. Ok? Não será posterior a essa pretensa relação de anjo com mulheres que nunca ocorreu, que é mito, é fábula, não existe. A Bíblia Sagrada não dá respaldo para isso. E também depois, naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, conheceram, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Ou seja, havia antes e continuou havendo depois. Não é algo que veio só posteriormente, como muitos desses faladores aí na internet gostam de dizer, que os anjos se relacionaram com as mulheres e nasceram os gigantes. Isso é muito bom para Disney, isso é muito bom para conto de fadas, João do pé de feijão, esse tipo de coisa dá certo com isso aí, mas Bíblia Sagrada não. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes. Essa palavra é fundamental. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, varões de fama ou de renome. Aí se você fizer um pouco mais de pesquisa, que a gente tem que fazer, tem que se dedicar, tem que fazer cada vez o melhor para Deus. Tem que fazer o melhor para Deus. O melhor, tudo bem, na faculdade, no trabalho, tem que ser bom, tem que dar um testemunho. Mas o melhor é para Deus. O melhor é para o Senhor, a melhor adoração. Você já deu a melhor adoração nessa noite? Você já entregou o melhor louvor nessa noite? Você já deu a melhor oferta nessa noite? Você já fez sua melhor oração aqui neste lugar? Você está diante da majestade divina. Você está diante do Senhor, onde estão 2 ou 3 reunidos, estou ali no meio dele. Mais oração, mais devocional, mais entrega na presença de Deus, mais reverência. Mais reverência diante da majestade divina. Então, quando nós olhamos para isso aqui, tem que fazer uma pesquisa. E na pesquisa a gente descobre que o termo gigantes, que foi traduzido aqui no português para gigante, no hebraico ele tem origem no termo chamado Nafal. E esse Nafal é de onde vem o termo Nefilim. Então tem uma raiz antiga, bem antiga, que é Nafal. E os copiadores da Bíblia, do hebraico, aquela palavra antiga, nesse ponto do versículo 6 e 4 de Gênesis, eles colocaram Nefilim. E Nefilim ou Nafal diz respeito a caídos ou caidores.
E se você for estudar melhor acerca do que os próprios hebreus falam, do Nafal ou do Nefilim, dizem que aqueles que caem sobre os outros, ou seja, aqueles que agridem os outros, aqueles que violentam, que batem, né, que agridem, que matam, então são no sentido de fazer as pessoas caírem pela sua violência, pela sua agressividade. É nesse sentido. Então, o termo que é colocado aqui no final do versículo, ele é fundamental para a tradução, para o entendimento. Valentes, homens de renome, varões de fama, ou seja, pessoas agressivas, e agressivas em todos os sentidos, agressivas na fala, agressivas contra Deus, insubordinadas, insubmissas, tá certo? Irreverentes diante da majestade divina, agressivas diante dos seus semelhantes, violentas nesse sentido. Então, tanto haviam quanto passaram a se multiplicar. Tanto haviam já, porque quando os filhos de Deus, a geração santa de Sete, começou a se relacionar, a se misturar num jugo desigual, aquilo que a Bíblia Sagrada condena, Paulo diz não se colocar debaixo de jugo desigual, porque se você serve ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, se você anda conforme a lei do Espírito, como é que você vai se juntar com alguém que está andando conforme a lei do diabo, que está andando conforme a carne, que está andando conforme as suas concupiscências, o pecado? Como é que você vai se misturar com uma pessoa dessa? Então, jugo desigual, que o mesmo prejuízo que ele causa hoje, ele causou nessa época aqui. Eles se meteram em jugo desigual, começaram a se relacionar com as filhas dos homens. Por quê? Porque eram formosas. Como é que eles viram a formosura delas? Elas mostraram. Havia uma devassidão, havia uma destruição da moral, havia uma destruição do comportamento já naquela época. E essa mesma destruição está se refletindo, está retornando na atualidade, está voltando na atualidade. Então nós temos a situação na qual aqueles que andavam conforme a lei de Deus, aqueles que adoravam a Deus, começaram a olhar para as filhas dos homens e começaram a se misturar com elas, se colocar debaixo de jugo desigual. E a situação em que haviam já esses homens, fruto desses relacionamentos, que eram as pessoas mais agressivas do mundo, eram as pessoas mais torpes, mais insubmissas, as pessoas que cometiam diversos crimes. E agora, depois que eles se desviaram e começaram a se misturar com elas, o número se ampliou cada vez mais, se multiplicou cada vez mais. E aí você vê as consequências. E aí você vê as consequências. Quais são as consequências? A consequência é juízo. A consequência é a pesada mão de Deus, que vai trazer justiça, vai trazer juízo sobre toda a terra. Como ele trouxe naquela época, a mão do Senhor vai trazer juízo também sobre essa sociedade. A mão do Senhor vai trazer juízo também sobre essa terra. E a igreja de Cristo é colocada como atalaia. Você é colocado como atalaia para avisar, para alertar acerca do juízo, para alertar acerca do risco. O seu testemunho de vida é um alerta para o mundo acerca de qual é o padrão de Deus para nós. Eles olham para você e veem Cristo através de você. Eles olham para o seu comportamento e veem o que é andar conforme a palavra de Deus. E você é um atalaia para essas pessoas. Essas pessoas, muitas delas que olham para a sua vida, para o seu testemunho, e querem saber, querem conhecer o Deus a quem você serve, serão salvas desse juízo. Serão salvas dessa condenação que está para vir. Serão salvas dessa situação que irá acontecer. Mas muitos que têm ignorado, muitos que têm fechado os ouvidos, vão ser atingidos por esse dilúvio, vão ser atingidos por o juízo que vem da parte de Deus. Então, isso aqui já foi tratado. Eu quero ir com vocês, abre lá para mim, por favor, em Judas, em que a gente vai analisar um pouco esse texto aí. Deixa eu controlar o tempo aqui. A gente vai analisar um pouco esse texto, rapidamente, para caminhar para o outro ponto que eu não posso deixar passar, hoje tem que ser abordado. Vamos lá. Primeiro Judas só tem um capítulo, é 1, versículos 5 a 7. Judas só tem um capítulo, é o versículo 5 e 7. Carta de Judas. Carta de Judas, não Iscariotes, viu? Misericórdia. Judas crente, não Judas Iscariotes. Judas 5 ao 7. Mas quero lembrar-vos
como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Da mesma forma acontece hoje. Da mesma forma acontece em relação, a palavra de Deus diz que o juízo começa na casa de Deus. O juízo começa na casa de Deus. Partindo da casa de Deus é que ele chega lá fora. Mas o juízo começa aqui dentro, começa entre nós, né? O cordel de medir, ele passa primeiro aqui. A medida de Deus, o cânon de Deus, tá certo? Aquilo que o Senhor espera de mim e de você, em relação à santificação, em relação a comprometimento com a vida cristã, com a palavra de Deus. Então é isso que Judas está trazendo aqui, ó. Lembrai-vos, como quem uma vez já soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Foi o Senhor que tirou do Egito, o Senhor que estava atravessando eles pelo deserto, mas foi o Senhor também que trouxe juízo sobre os que não creram, trouxe juízo sobre os que murmuraram, trouxe juízo sobre os que se insubordinaram, aqueles que apresentaram uma dura serviço, não submeteram à palavra de Deus. Assim também acontece em relação à casa de Deus hoje, que é a igreja de Cristo. E aos anjos, o que ele fez? Primeiro, ele mostrou o exemplo de Israel, que está ligado diretamente ao nosso. Paulo diz que nós somos um jambuzeiro enxertado onde? Isso. E aí ele disse, olha, se Deus cortou a árvore original para enxertar você, não pense que Deus pode cortar você e trazer de volta a árvore original. Paulo deu esse alerta na carta que ele escreveu a Romanos. Nós temos que estar muito alertas, nós temos que estar muito atentos. O Senhor Jesus Cristo está às portas. O Senhor Jesus Cristo está às portas. E mesmo que não seja a ocasião do arrebatamento, o Senhor pode voltar particularmente para mim ou para você, porque ninguém sabe até quando vai estar vivo. Nós temos que estar muito alerta em relação à maneira como estamos andando diante de Deus, a maneira como estamos vivendo a palavra de Deus nas nossas vidas. E Judas está trazendo isso aqui, ó. Olha para Israel, olha para o exemplo de Israel. Todos foram tirados, como Cristo fala, todos foram chamados. Mas quantos são escolhidos? Existe uma diferença entre os chamados e os escolhidos. Quem faz essa diferença não é Deus. Deus quer salvar todos. A graça, o sangue de Cristo é suficiente para perdoar todo o pecado. O sangue de Cristo é suficiente para perdoar todo o pecado da humanidade. A porta da salvação é suficiente para trazer oportunidade de salvação para todos. Agora, como Cristo mesmo diz, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então a diferença quem faz somos eu e você. Porque Deus ele estendeu a oportunidade de salvação para todos. Abriu a porta de salvação para todos. Então ele está trazendo o exemplo de Israel. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles. Quem são esses aqueles? A parte de cima aqui, o versículo anterior. Os anjos que não guardaram o seu principado, né? Então, no versículo final, versículo 7, a primeira parte, a parte A do versículo, o autor está comparando Sodoma, num primeiro momento, aos anjos. Se corromperam. Do jeito que eles se corromperam, eles aqui também se corromperam. Do jeito que, como aqueles não guardaram o seu lugar, seu principado, isso aqui também, né, não permaneceram fiéis. Não se mantiveram fiéis à ordem de Deus. Não se mantiveram fiéis, tá certo? Aquilo que o Espírito já falava nas suas consciências. Eles traíram até a sua própria consciência. A voz do Espírito que fala na consciência de cada pessoa. Então, no primeiro momento, ele compara Sodoma àqueles. Aí olha só o que ele vai fazer, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles. Aí esse E faz toda a diferença. Porque primeiro, fala que eles se corromperam. Aí depois com esse E diz, ó, e indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Se esta sentença aqui, essa última sentença do versículo, se ela tivesse relacionada com aquilo que os anjos fizeram, não precisaria desse E.
Esse e faz a diferença entre uma parte da frase e outra. Esse e é um acréscimo, ou seja, eles se corromperam e também fizeram isso. Eles se corromperam como aqueles e também foram após outra carne. Então esse e aqui vai separar a situação na qual o comentarista, né, o autor do texto, faz uma comparação de Sodoma com os anjos e depois faz uma explicação do pecado específico de Sodoma. Onde Sodoma caiu? Pecado carnal. Onde os anjos caíram? Não guardaram seu principado. O que é esse principado? Esse principado é honra. Esse principado é posição. É o lugar que Deus lhes deu na hierarquia. Então você vai ser estabelecido para fazer isso. O seu lugar é esse, a sua atuação é essa. Mas eles se deixaram levar pela sedução do diabo, que na época era tido como querubim ungido. Se deixaram levar pela sedução dele e não guardaram o seu principado, sua posição de honra. Quiseram uma posição que não lhes cabia. Quiseram uma honra que não lhes foi destinada. E aí foram então precipitados. É o que eu quero explicar no próximo texto. Muitos gostam de usar esse texto da carta de Judas de forma equivocada, tentando justificar sua crença na relação entre anjos e mulheres, como era acreditado por José e Filo. Mas vejamos atentamente o que diz. Diz que os anjos não guardaram a sua habitação, ou principado. Podemos entender isso como uma precipitação deles do céu, quando seguiram o dragão ou a antiga serpente, que era conhecido como querubim ungido, mas que hoje é o diabo e Satanás. Eu vou ler um versículo aqui, pode anotar para você ler em casa. Isaías 14, 12 ao 15. Isaías 14, 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Esse estrela da manhã, ele é um termo hebraico chamado Helel. Helel. Este termo Helel, ele é traduzido, porque depois a Bíblia do hebraico foi traduzida para o grego. A Bíblia do grego foi traduzida para o latim, ok? Na tradução para o latim foi aplicado Luciferos. Então o termo Luciferos do latim, tá ok? Ou Lucíferos do latim, ele é uma tradução do Helel do hebraico. E o Helel é um termo para falar de estrela da manhã. Estrela da manhã, no texto, no contexto que está sendo lido aqui, a estrela da manhã é o planeta Vênus, que ao amanhecer é a primeira que aparece. Então você tem ali a chamada estrela da manhã. O planeta Vênus fica presente ainda no céu. Mesmo quando a noite passou, está amanhecendo, você vê lá. E Jesus Cristo é chamado na Sagrada Escritura de a estrela da manhã. Então aquilo que a mídia hoje atribui o nome de Lúcifer a Satanás está completamente errado. Completamente errado. Satanás nunca foi chamado de Lúcifer. Satanás, ele foi, antes da sua queda, o querubim ungido. Ele era alguém que ocupava uma posição importante na hierarquia celestial. Deus o colocou. Só que ele não se contentou com a sua posição. E quando ele não se contentou, ele tentou tomar o lugar de Deus, que é o texto que vai ser colocado aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó Helel, que no latim, ó Luciferos, né? Ou Luciforos. Veja só, portador de luz. Filha da alva, ou seja, filha da alva, estrela da manhã. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E como contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui foi Isaías 14, 12 ao 15. Eu quero agora ler também Apocalipse 12, 14. Apocalipse 12, 4, que diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, tragasse o seu filho. Isaías 12, 14. Nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos a situação na qual aquele que foi colocado como querubim ungido, você tem o texto de Ezequiel, tá certo? Também abordando, colocando essa nomenclatura para ele. Aquele que foi colocado como querubim ungido, conforme descrito aqui como estrela, tá certo? Colocado aqui, que se entendia a estrela da manhã, que achava ser a estrela da manhã,
ele quis subir e tomar o trono de Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus. Só que os seus intentos foram completamente enganosos. Os seus intentos foram completamente frustrados. E é onde ele foi lançado do céu. E foi lançado até os infernos. E quando lançado aos infernos, foi-lhe dado a ele o nome no hebraico Satã. Satã é adversário. Ou do grego diabolos. Diabolos é aquele que lança em rosto. Também é um termo para acusador. Então o termo correto para ele não é Lucifer. O termo correto para ele não é portador de luz. Ele é um ser de trevas. Ele pode até se disfarçar num ser de luz, mas verdadeiramente ele é trevas. Então ele é o acusador, ele é o adversário. Agora, ele quis se colocar, quis ser a estrela da manhã. O único que de fato tem o direito, o único que de fato tem a autoridade para ser na minha e na tua vida a estrela da manhã é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim é a luz para mim e para a sua vida. Ele sim é aquele que tem para nós a confirmação da vitória. Passada a noite da escuridão, o Senhor está presente comigo e com você, e Ele é a minha e a sua estrela da manhã. Então esse termo é completamente equivocado, aplicado, ao diabo, a Satanás. E aí quando a gente olha esse contexto, a gente entende o que Judas estava dizendo. Ou seja, não guardar o seu principado, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Seduzidos por quê? Seduzidos pela a ideia, a sedução, colocado por esse que quis ser a estrela da manhã. Colocado por esse que quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Mas uma vez que eles não lograram êxito, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sonda todos os corações e todas as mentes, ele foi lançado, precipitado de lá, e eles não puderam permanecer no seu lugar. Tiveram que se deslocar de um lugar celestial para o inferno, guardado em cadeias eternas, até quando forem julgados. Inclusive a Sagrada Escritura diz que eu e você vamos receber honra tal que vamos julgar até os anjos. O Senhor vai te colocar nesta honra. Aqui você não tem honra. Aqui você talvez não seja considerado. Aqui talvez você não tenha nenhuma fama, como aqueles homens lá em Gênesis buscavam para si fama e honra. Não, nós estamos buscando andar conforme a palavra de Deus. Nós, como Paulo diz, nós nos vaziamos de nós mesmos para que nós sejamos cheios dele. Como João Batista disse: tomara que ele cresça e que eu diminua. Então nós hoje nos esvaziamos de toda a glória, porque algum dia o Senhor vai nos honrar. O Senhor vai nos colocar sobre tronos e nós vamos reinar juntamente com Ele. Então nós temos essa situação aqui que nos traz um entendimento sobre Judas. Judas diz, no segundo versículo, acerca dos anjos. No terceiro versículo, assim como Sodoma e Gomorra, primeiro ele fala dos anjos que não guardaram o seu principado. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles... E, aí esse E faz toda a diferença, porque diz, aqueles se rebelaram contra Deus. Esses aqui buscaram relações sexuais ilícitas, cada um caiu de uma determinada maneira, mas os dois se corromperam. Seguindo em Gênesis, deixa eu ver o tempo que eu tenho, vamos lá, seguindo em Gênesis, versículo 5 e 6 agora. O versículo 5 e 6 é que é o negócio, O versículo 5 e o 6 aqui, vamos entender esse negócio. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não dava mais lugar a Deus, não se arrependia dos seus pecados, Como certos artistas gostam de dizer na mídia: não me arrependo de nada. Será que há um ser humano nessa terra que não tenha nada do que se deva se arrepender? Que não cometa erros? Que não cometa falhas, equívocos? Então você começa a ver essas manifestações, e você que está ligado na Sagrada Escritura, você vai começando a sondar, você vai começando a analisar. Você diz: Satanás está falando, Satanás falou na boca dela, Satanás falou na boca dele. Você começa a entender, tá certo? O cerco que o diabo faz contra a sociedade. E aí, aquilo que Paulo fala, tá certo? O espiritual a tudo discerne. Tem discernimento, tem visão espiritual. As pessoas têm visão só carnal, como Geazi. Na ótica de Geazi já estava tudo perdido. O exército sírio cercou, acabou.
Mas quando Eliseu sai da tenda e Geazi aborda ele naquele desespero: Senhor, estamos cercados, vamos morrer. Eliseu ora para que Geazi tenha uma visão espiritual aberta. Aí ele pode ver então carros e cavalos de fogo que estão ao seu redor. O diabo está ao seu derredor, mas ao seu redor estão acampados os anjos do Senhor. Abre a tua visão espiritual e para de temer, para de duvidar, para de cochear em dois pensamentos. Fica na presença do Senhor, adora Ele em espírito e em verdade. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Visão espiritual, que infelizmente alguns não têm mais. Então esses aqui perderam totalmente, né, a sua consciência. Eles cauterizaram sua consciência, porque queriam viver constantemente, né, no mal, constantemente praticando mal, todo tipo de males, assassinatos, roubos, blasfêmia contra Deus, estupros, tudo quanto é tipo de absurdo e perversidade, como você encontra hoje na sociedade, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração. Grave bem o final desse versículo. O final desse versículo explica tudo. E pesou-lhe em seu coração. E pesou-lhe em seu coração. Arrependeu-se o Senhor. Aí o arrependeu-se já nos causa um choque, porque é a questão que eu já coloquei aqui no começo do nosso ensino. Isso aqui é uma tradução. A Bíblia que você tem em suas mãos é uma tradução. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico e alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Então essas são as línguas originais, os termos, as construções originais, que dão a intenção do autor com o que estava falando. Quando você é um tradutor e você vai pegar um texto desse, numa língua antiga, e uma língua de uma construção diferente, cujas pessoas têm ideias diferentes nas suas cabeças quando estão escrevendo, você vai ter que adaptar isso para essa língua, no caso português. Então esse processo de adaptação, ele é difícil. Então em alguns momentos o tradutor, ele tem que ser também um intérprete. A tradução é aquilo, ó, pé da letra, pá. Agora a interpretação é um pouco mais, vamos dizer assim, aberta, porque você tem que dizer qual é a melhor maneira de eu fazer esses aqui entender. Eu acho que o melhor exemplo para falar de tradução e interpretação é o que eu ouvi uma vez do ensinador Augusto Nicodemos, um grande ensinador. Ele falou: olha, aquele tem um texto de Paulo que fala assim: amai-vos uns aos outros com as vossas entranhas. Aliás, amai-vos uns aos outros com amor entranhável. Amai-vos aos outros com amor entranhável. Paulo fala, eu não lembro agora qual é a carta. Ele diz: olha, se o tradutor fosse escrever ao pé da letra o que está no grego, ele teria que escrever: amai-vos aos outros com as vossas tripas. Porque entranhável no grego é splagishna, que é tripas. Por que o grego colocou um absurdo desse no texto? Porque a mentalidade dele na época entendia que os sentimentos estavam no estômago, porque é a primeira coisa que reage quando você tem uma forte emoção. Então ele dizia: os sentimentos começam no estômago. Então ele dizia: amai-vos com os vossos estômagos, com as vossas tripas. Então o que o tradutor teve que fazer? Uma interpretação. Para não colocar tripas, que seria algo cômico na nossa língua, ele disse entranhável. Parece entranhas, né? Mas parece também interior. Amai-vos aos outros com amor interno, interior, com amor puro. Então foi uma interpretação. Para quê? Para poder facilitar o entendimento. Da mesma forma que arrependeu-se o Senhor. Esse arrependeu-se, ele está dentro de dois recursos de linguagem que são fundamentais para a gente falar sobre Deus. Por que é importante esses recursos? Porque a gente não é Deus. A gente não é Deus, a gente não tem como falar como Deus. A gente não tem como explicar Deus. A gente não tem como entender Deus. Somente quem conhece até as profundezas de Deus é o Espírito Santo, que sonda até as profundezas de Deus e comunica para nós aquilo que nós precisamos saber. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, quanto mais perto do Espírito Santo de Deus, mais conhecimento você tem de Deus, porque ele comunica, né, diretamente ao seu Espírito. O Espírito de Deus diretamente com o nosso Espírito. Então nós precisamos, para falar sobre Deus, nós precisamos de uma linguagem humana. Nós precisamos falar com homens e mulheres que são limitados, que têm um conhecimento limitado. Então a gente usa dois recursos. A gente usa primeiro o antropomorfismo e usa também o antropopatismo. O morfos é de forma e o patem é de sentimento, tá certo? Então antropo é de ser humano, antropo, ser humano, humanidade, morfismo, forma de humano, a mão de
Deus. Quem tem mão? Eu e você, para pegar alguma coisa. Deus precisa de mão? Deus é Espírito, como Cristo disse para a mulher samaritana. Deus é Espírito, importa quem o adore em Espírito e em verdade. Só que para você entender que Deus está colocando a mão sobre a sua vida, aplica-se o recurso do antropomorfismo. A mão de Deus está sobre mim e sobre você, guardando, protegendo, livrando, nos fortalecendo nessa noite. Antropomorfismo, antropopatismo. Deus se lembrou de Noé. Deus se esqueceu por acaso? Não, Deus é onisciente, Deus é onipotente, é onipresente, Deus é presciente, sabe das coisas antes de acontecer. Óbvio que Deus não se esqueceu, mas somente para dizer: olha, Noé, chegou a tua hora, chegou a hora da bênção, chegou a hora da vitória. Aí o autor coloca: Deus se lembrou. Por quê? Porque assim acontece comigo e com você. A gente está prezando de uma coisa, prezando, e a pessoa fala: ó, me lembrei de você. Pronto, isso é uma linguagem humana. Isso é antropopatismo, patem, sentimento, antropo, humanidade. Duas linguagens, antropomorfismo e antropopatismo. Formas humanas, sentimentos humanos. Aqui no caso, Deus se arrependeu, né? Sentimentos humanos, arrependimento. Olha aqui o entendimento, ó, a explicação. Pesou-lhe no coração. Pesou-lhe no coração, antropopatismo. Uma aplicação humana para Deus. Pesou-lhe no coração. Por que pesou no coração? Por causa da intensa maldade cometida pela humanidade. Por causa da intensa maldade cometida pela humanidade. Então o que acontece? Devido a esta situação de maldade e perversidade, o coração de Deus, numa linguagem humana, falando acerca de Deus, ficou pesado. Devido a esse pesar, o arrependimento de tê-los criados. Aí você tem a grande divisão do termo arrependimento para Deus e arrependimento para homem. O hebraico tem um termo para falar de Deus e um termo para falar de homem. Porque o arrependimento para Deus é só um recurso de linguagem. Não é de fato um arrependimento. Agora o arrependimento para homem é sim um arrependimento. Quando fala de arrependimento para Deus, o hebraico usa o termo nahan. O termo nahan, falando literalmente, é resfolegar. É como você está decepcionado com uma coisa, você resfolega pelo nariz. E você expressa, né, aquele desapontamento. Você esperava que a pessoa te retribuísse, te honrasse, e aí ela vai e faz uma coisa totalmente absurda contra você. Aí você se decepciona com ela, você expressa isso corporalmente. Aí o autor construiu essa imagem para Deus. Fala: olha, Deus está decepcionado com vocês. Narram arrependimento. Porque o arrependimento para homem é chube. Para Deus é narram, para homem é chube. Porque o arrependimento para Deus é decepção. Decepcionar-se com a atitude do ser humano. O arrependimento do homem é voltar atrás em função de pecado cometido. O homem comete pecado, o homem comete erro, o homem comete falha. O homem sempre tem que se arrepender. Chube no hebraico. Deus, ele se decepciona quando a humanidade não obedece ao seu espírito, resiste ao seu espírito e comete pecados, e os pecados terão que ser punidos, e a punição é a morte. Como Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Deus se decepciona. Deus não se alegra com a morte do ímpio, Deus não se alegra com a morte do pecador, mas Deus se alegra na minha e na tua vida. Como diz em Isaías: Ele olhará para o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. O Senhor tem estado satisfeito com a minha e a tua adoração, com a minha e a tua vida, mas o Senhor está decepcionado com o pecado. Então, o termo arrependimento para Deus aqui é nesse sentido. Por isso que lá em Números 23, 19, pode dizer: Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, de fato. Tudo aquilo que Deus fala é verdade. Nem filho do homem para que se arrependa. Filho do homem, ou seja, continuidade, né, de ser humano. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Os filhos do homem têm que se arrepender, chube, ou seja, é isso, chube, arrependimento em decorrência de pecado. Mas Deus não se arrepende, chube, em decorrência de pecado, porque Deus não peca, porque Deus não mente, porque Deus não falha. Mas Deus se decepciona, aí se aplica narram. Agora, tanto chube quanto narram, no português é arrependeu-se. Por quê? Tradução. É uma tradução.
não é original. Da mesma forma no grego, você tem phileos, tá? Você tem ágape e você tem eros, tá ok? Você tem esses termos gregos que todos falam de amor. Phileo, tá certo? É o amor entre irmãos. Ágape é o amor divino, do homem para com Deus, do Deus para com o homem. E eros é o amor sentimental entre um homem e uma mulher. Erótico, de onde vem a palavra erótico. Os três no grego, ó, Phileo, ágape e eros. Os três são amor. Só que no português só está como amor. É o contexto que vai dizer. Da mesma forma aqui, arrependeu-se. Mas o contexto é que vai dizer se é sobre Deus ou sobre o homem. Se for Deus é nahan, decepção. Se for homem é shub, pecado, né? Erro, ok? Então temos aí, importantíssimo entendemos isso, para que a gente leia a Escritura sem estar confuso em relação a isso. Eu vou terminar agora com esses versículos, ó. E disse o Senhor: destruirei de sorte a face da terra. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nahan, decepção. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso aqui é maravilhoso para mim. Isso aqui é maravilhoso. Cristo Jesus disse, em Mateus 24, 36 ao 39, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, tá certo? Até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então esse é o texto de Cristo, que coloca a nossa sociedade no mesmo patamar da sociedade de Noé, no mesmo patamar do momento de Noé, tá ok? Outro texto para deixar claro, 1 Tessalonicenses 5,9, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Isso que é interessante, sem amor para com os bons. Não adianta nada você ter bom testemunho para certas pessoas, eles não valorizam isso. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de... mas ele era tão bonzinho, mas ele era tão engraçadinho, mas ele era uma maravilha, ele doava, ele fazia isso, fazia aquilo. Aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É ou não é a situação da nossa sociedade? É ou não é a situação do nosso contexto? Então, olhando para essa lista que Paulo traz aqui, né? A carta que escreveu aos Tessalonicenses, trazendo essa lista aqui da situação da sociedade, e olhando para as palavras de Cristo em relação ao período que antecede o juízo, o dilúvio não vai vir mais. Deus colocou o arco dele, que é o compromisso dele, nas nuvens. Deus deu a palavra dele, não virá mais dilúvio, mas virá juízo. O juízo vai vir, o juízo vai chegar, Deus vai julgar, Deus vai punir, Deus vai retribuir conforme as obras daqueles que não aceitaram Cristo como Salvador. Só que o que me dá muita alegria, o que me faz me alegrar muito na presença do Senhor, é que, como diz aqui o texto, em Gênesis 6, 8 já, fechei a Bíblia, diz que Deus olhou do céu e achou graça em Noé. Deus olhou do céu e achou graça em Noé. Como é que você tem andado? Qual é o preço que você tem pago na presença de Deus? Como você tem sido fiel em toda e qualquer circunstância? Aquilo que você tem negado, como Cristo disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Aquilo que você tem feito não passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus olha do céu e viu Noé e achou graça em Noé e deu oportunidade à humanidade por causa de Noé. Assim Deus olha do céu e vê você na sua família, vê você no seu trabalho, vê você no seu bairro, vê você na sua vila, vê o preço que você paga para servir a Ele, ser fiel a Ele, e você acha graça aos olhos dele.
E Deus vai abençoar pessoas por causa de você. Deus vai estender a salvação para pessoas por causa de você. Aleluia. Como Ló estava em Sodoma, enquanto Ló não foi tirado, Sodoma não foi destruído. A igreja está na terra, enquanto a igreja não for tirada, o mundo não é destruído. Anda com Cristo na terra, porque Deus tem achado graça através de mim e de você. Glória a Deus. A graça de Deus está aqui, porque nós estamos andando conforme o Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra.